Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E depois de muito tempo sem um vídeo desse segmento maravilhoso, voltamos com o futebol e o mundo e voltamos em dose dupla dessa vez, acompanhado pelo meu colega de bancada e colega de profissão, Leozinho Moscatelli. Léo, como é que você está, meu querido? Fala, Coates, beleza? Fala, galera, tudo bem? Boa noite para você, Coates. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que estão nos ouvindo e nos vendo. É isso aí, pessoal. Dose dupla hoje, voltando com um segmento que particularmente eu gosto muito, mas infelizmente eu tenho pouco tempo para fazê-lo. Mas à luz de, né, várias coisas que aconteceram ao longo das últimas semanas, né, envolvendo a Colômbia, acho que a uma altura dessa todo mundo já sabe o que está acontecendo, pelo menos em algum grau. A Colômbia vem passando por uma série de protestos e esses protestos têm sistematicamente tem atrapalhado algumas competições sul-americanas e é o motivo do nosso vídeo de hoje, falar um pouquinho do que está acontecendo lá, como isso tem atrapalhado, né, os, os jogos. E vamos começando. Leozinho, quer fazer a abertura, meu querido? Como é que você quer fazer? Faz você o contexto aí. Maravilha. Bem, falar um pouquinho da Colômbia, um país que eu tive a felicidade, né, de morar lá por um aninho, passei um tempinho lá, me deu bastante base para conhecer o país, conhecer as pessoas, né? E desde então a gente tenta manter aí um certo contato, né, acompanhando o país, acompanhando as coisas que têm acontecido. E infelizmente a Colômbia aparece hoje nos noticiários como uma coisa não tão muito longe do que a Colômbia significa para mim, que é aquela alegria, os momentos felizes que eu vivi lá. E ela volta com um momento bastante tenso, né? Para quem não está acompanhando, quem não sabe, né, a Colômbia tem vivido momentos de tensão por conta de protestos. O governo colombiano, que é hoje presidido pelo Ivan Duque, alinhado de primeira hora ao Álvaro Uribe, ex-presidente do país, ele, juntamente com o seu ministério, lançou uma reforma tributária. Basicamente, ele iria aumentar o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, em cima de que basicamente abrange todos os produtos do país, com a ideia de conseguir, com isso, bancar um projeto de renda mínima para a população, né? E também para conseguir financiar uma parte do sistema de saúde. O sistema de saúde da Colômbia, ele também entraria num segundo momento de uma reforma completa dele, o que dentro de uma pandemia não faz muito sentido, né? Usando uma analogia que eu tenho escutado muito nos últimos tempos, é você pegar um prédio que está em chamas e você tentar fazer uma reforma nele enquanto o fogo ainda está comendo solto, né? Não faz muito sentido. E isso, juntamente com essa reforma tributária, esse aumento de impostos que seria solto pelo governo, gerou muita insatisfação a uma população que já vinha há um tempo atrás sendo negligenciada e também tendo um sentimento de desilusão com o governo crescendo mês a mês, né, dia a dia. Isso vai culminando com alguns protestos, inicialmente pacíficos, a população sai na rua para protestar contra o aumento do IVA, porém, aí a gente tem alguns episódios de confrontos com manifestantes contra os policiais, aquela coisa que a gente já se acabou se acostumando aqui no Brasil nos últimos anos também, né, 2018, 2017, até 2013 teve bastante disso aqui. As cenas foram parecidas, porém, os protestos começaram a ser reprimidos com força policial, armas de fogo foram empregadas contra a população que protestava, e isso, como esperado, causou diversas mortes, infelizmente, de manifestantes. O caso que ficou mais conhecido foi a morte de um professor de educação física na cidade de Cali. Ele estava conversando com os policiais que estavam fazendo a segurança, né, ali do local onde estava rolando o protesto. Ele estava conversando com os policiais e foi alvejado e acabou morrendo no local. Isso se tornou um símbolo, o país então se convulsionou em cima disso e os protestos aumentaram ainda mais. Então, um protesto que era focado só no aumento do IVA, que era esse imposto de valor agregado que a gente já comentou, começou a ganhar pautas ainda mais difusas. Começou a abranger
o acordo de paz que a Colômbia fez com as Farc há uns anos atrás, segundo parte da população, esse acordo de paz não foi implementado pelo governo Duque, ele ficou paralisado, né, durante esse governo. Então, os manifestantes começaram a sair à rua pedindo a implementação total desse acordo de paz. Outras coisas também aconteceram, protestos até contra a própria gestão do país em relação à pandemia. A Colômbia, assim como o Brasil, assim como outros países, tem sofrido muito por conta desse momento que a gente está vivendo, né, dessa doença que a gente está vendo, enfrentando, né? É o país que tem o terceiro maior número de óbitos por conta do vírus. Então, também tem uma falha bem grave do governo em relação à gestão da saúde. Isso, alinhado com outras pautas mais difusas, começaram a aumentar ainda mais o tamanho dos protestos, o tamanho da insatisfação popular, e o governo respondeu com mais truculência. Então, a gente viu ao longo de toda a semana, todo esse mês, né, a internet inteira foi inundada por vídeos lamentáveis da polícia atacando bomba em manifestante. Tem um vídeo que me marcou muito, que foi um policial que tacou uma bomba de efeito moral, né, uma bomba de gás lacrimogênio dentro de um ônibus com a população lá dentro, e às vezes não necessariamente era um ônibus que estava carregando manifestantes, mas às vezes estava carregando a pessoa que estava saindo de casa, indo para o trabalho, indo para fazer suas coisas, enfim. Então é um momento muito complicado que vive a Colômbia. Também teve violência contra policiais, não foi só de um lado, apesar dessa violência, eu ressalto, ser muito menor, em muito menor grau. Tanto que apenas um policial acabou indo a óbito durante todos esses confrontos. Óbvio que eu estou aqui fazendo juízo de valor em relação às vidas, cada vida tem uma importância ímpar, então não me cabe julgar aqui se a vida de um manifestante ou do policial é maior, mas são óbvios que aconteceram de todos os lados, porém é fato de que a polícia teve uma baixa enquanto os manifestantes tiveram várias, isso sem contar as pessoas que foram alvejadas e acabaram ficando cegas ou tiveram algum tipo de escoriação por conta de uma repressão mais violenta da polícia, diversas pessoas sendo presas, levadas para a delegacia, né? Prestar queixa não, né? Mas para responder processos. Então, assim, está havendo uma repressão mais autoritária do governo em relação a essa população. E Cali acabou sendo, juntamente com Bogotá, acabou se tornando um dos epicentros, né, desses protestos. É uma das cidades onde a coisa está ainda mais feia e, por coincidência, foi o palco do jogo da última sexta-feira entre o Atlético Mineiro e o América de Cali, onde aconteceu talvez uma das cenas mais lamentáveis do futebol nesse último ano, né? Léo, quer falar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo, meu filho? Vou falar do jogo, sim, mas antes queria também comentar algumas coisas, né, adicionais ao que você disse. A gente teve também, né, em algumas cidades, alguns bloqueios de manifestações mesmo, e nas estradas, assim, nas entradas das cidades, e isso também gerou cenas de realmente uma coisa parecida com o que acontece na Venezuela, que é falta de alimento, falta de produtos básicos ali nos supermercados, e além de falhas, né, na saída de insumos e produtos importados e exportados da Colômbia e para a Colômbia. Então, realmente, houveram cenas de absoluta falta de, às vezes, comida, de produtos essenciais ali realmente dentro de algumas cidades. Até o algum ministro, algum dos ministros ali, o ministro de Finanças, né, o novo ministro de Finanças do governo do Ivan Duque, falou que o vandalismo, né, e os bloqueios nas estradas representaram uma perda de 1,6 bilhão de dólares aos cofres ali, à economia em geral, né, então realmente foi uma situação muito crítica, né, chegou a esse ponto, né, de faltar essas coisas nos supermercados, além, né, como você bem disse, das cenas de terror e realmente muita violência, de tanto da parte dos manifestantes como da parte dos policiais, mas obviamente mais das forças de segurança que reprimiram e muito violentamente as manifestações, né, com bombas de gás lacrimogênio e em alguns casos até
tiros de verdade, assim, né, com balas reais. Então, houveram esses casos e não é à toa que a gente tem aí uma contagem de mais de 40 mortos, chegando a quase 50 já nesses últimos dias. Então, realmente, situação muito crítica. E aí, como você bem disse, né, em Cali, os protestos ficaram ainda mais exacerbados, né? E muito por conta disso, e por conta desse todo esse clima nessas últimas semanas, a Conmebol e os clubes, em alguns clubes, enfim, decidiram mudar algumas partidas, alguns locais de partidas onde os protestos estavam realmente bem críticos. Um dos primeiros jogos que isso aconteceu foi o jogo do Fluminense contra o Santa Fé, o Independiente de Santa Fé, que aconteceu em Armênia, que é uma outra cidade, né? Não é a cidade que normalmente o Santa Fé tem mando, né, dos jogos. E o Fluminense também foi prejudicado em outra partida, aí a primeira partida que eu falei da segunda rodada, né, da fase de grupos da Libertadores, essa outra partida com o Junior de Barranquilha aconteceu para a terceira rodada e também foi alterado o local, não foi jogado em Barranquilha, foi jogado em Guayaquil, que não é nem na Colômbia, né? Enfim, aí a gente teve 3 partidas, na verdade 4 partidas, desculpa, de times argentinos que se recusaram, na verdade são 3, perdão, 3 partidas de times argentinos que se recusaram a jogar dentro da Colômbia por conta de toda essa situação, e que foram Lanús, Argentinos Júniors e o River Plate. Esses 3 clubes informaram a Conmebol que não iriam viajar até a Colômbia, então a Conmebol decidiu mudar as partidas de lugar e as partidas ocorreram no Paraguai, né, como forma de ambas as equipes ali, né, as na Colômbia e as argentinas, se encontrarem meio que no meio do caminho ali entre os dois países. Enfim, essas foram as partidas que tiveram alterações e que, enfim, não foram tão prejudicadas, mas houveram algumas situações em que dentro dessas partidas dava para ouvir rojões sendo disparados fora do estádio, bombas. Então, a situação realmente já estava crítica nas semanas anteriores. E tudo veio a ocasionar, né, e a desembocar nessa partida de ontem entre o Atlético Mineiro e a equipe do América de Cali. A partida não ocorreu em Cali, isso só para vocês ficarem sabendo, a partida foi alterada para outra cidade, mas mesmo assim, mesmo com essa alteração, os torcedores, né, alguns protestantes foram ao estádio, né, foram ao estádio onde a partida iria acontecer, e houve toda aquela cena que as pessoas viram ontem, e para quem não viu, foram cenas lamentáveis e realmente que não dava para acreditar que aquilo estava acontecendo, e que a Conmebol deixou a partida acontecer naquele contexto, com tudo aquilo acontecendo do lado de fora do estádio. E aí os 2 times sofreram bastante durante a partida e tiveram, durante a partida inteira, 5 paralisações, 4 delas, desculpa, 4 delas no primeiro tempo. No primeiro tempo, inclusive, teve um momento que os jogadores, por conta do gás lacrimogêneo, por conta do estádio ser aberto, né, o gás, né, pelo vento, conseguiu entrar dentro do estádio, e aí, por conta disso, os jogadores começaram a sentir aquela sensação horrível de realmente a cara tá queimando, assim, o nariz está queimando e tal. E aí os jogadores tiveram que sair, foram para o vestiário antes do primeiro tempo ser finalizado, ficaram por 8 minutos lá e depois voltaram para o campo para finalizar o primeiro tempo. E aí, por conta de toda a situação, os confrontos fora do estádio aumentando cada vez mais, aquela situação terrível acontecendo, mesmo assim, a Conmebol não falou que convenceu os 2 times a continuarem a partida, falaram que a segurança da partida estava assegurada, enfim. E aí, no segundo tempo, teve outra paralisação, assim, um negócio inacreditável. Até eu estava vendo ontem a transmissão no Fox Sports e realmente era inacreditável até na fala dos comentaristas ali, os comentaristas de arbitragem, enfim, do jogo, estavam falando, meu, essa partida não tem como continuar, não há clima, não há
condições para continuar, e a Conmebol foi lá e falou: "Não, vai ter partida sim", e os times entraram em campo, sem pudor algum. Então, a partida continuou, enfim, os times acabaram entrando em campo novamente. A partida foi paralisada no segundo tempo de novo por conta do gás lacrimogêneo que viajou ali para dentro do campo. Então, enfim, essa foi a situação. Do meio do jogo dava para ouvir também o som, né, que, como eu falei, o estádio era aberto, dava para ouvir o som das bombas sendo disparadas, eh, enfim, de toda a confusão do estádio no lado de fora, e mesmo assim, a Conmebol e os times continuaram a partida. E aí eu queria destacar aqui, uma fala do Guga, né, o lateral direito, do Atlético Mineiro, que falou, que foi uma das piores sensações que ele já passou dentro de campo, por conta de toda aquela situação. E o próprio Cuca, né, deu uma declaração após o jogo, né, infeliz, totalmente infeliz, dizendo que o árbitro teve muita coragem de continuar a partida e de garantir que a partida ia estar segura para terminar. Então, realmente o Cuca, tem o acho que ele é um baita técnico, acho que ele tem ideias muito boas para o futebol, mas realmente como pessoa ele deixa muito a desejar, e não teve o mínimo de simpatia e de, noção do que realmente estava acontecendo fora de campo ali, toda a situação. E é isso, assim, acho que falei demais já, foi um resumão, assim, do que rolou. Não sei se você tem Não, mais alguma coisa para eu acho falar aí. que não, na realidade eu só tenho a parabenizar o Cuca pela coragem, né? Porque pela noção, zero, né? Tanto ele quanto a Conmebol. Não tem como você ter um momento do país convulsionando do jeito que estava, o entorno do estádio da maneira que estava. Para quem não viu os vídeos, né, da confusão fora do estádio, o TNT Sports colocou esse vídeo nas suas redes sociais, então, caso você tenha ainda curiosidade, vai lá dar uma olhada. E, cara, é nítido que não tem condição. Não tem condição alguma do jogo continuar, não tem o um mínimo de segurança, porque os caras não iam invadir o campo, mas a questão não é nem essa. Eu acho que falta um pouco de empatia da Conmebol nesse momento, sabendo do momento complicado que o país vive, e deixar isso acontecer como se não tivesse nada acontecendo, sabe? Passa uma sensação muito ruim de que todo aquele sofrimento, tudo aquilo que está sendo reivindicado pela população é ignorada pela Conmebol, que em tese, né, serve a essa população, porque é um negócio, o negócio dela é vendido para aquela população que está na rua protestando. Então mostra que eles não estão nem aí para o cliente final deles, né? Basicamente é isso. É muito triste, como eu falei. Eu espero muito que essa situação se resolva da maneira mais pacífica possível, se é que é possível se chegar. Não é a primeira vez que a população protesta contra o governo de Lewandowski, já existem diversas outras ah, acusações contra ele, contra o Álvaro Uribe. Com o Uribe, a gente aqui no Brasil tende muito a ter aquela visão que passou-se muito nos dois governos dele, de que ele foi o cara que salvou a Colômbia, que colocou o país de volta nos eixos, e de certo modo é devido a esses louros, né, porque de fato ele foi no governo dele que houve um enfrentamento mais forte contra as guerrilhas e que ele conseguiu tirar o país de uma situação bastante complicada, mas ele se torna uma figura extremamente divisível a partir do seu segundo governo e continua aí com bastante proeminência, né, sendo essa figura divisiva no cerne do governo Duque, querendo ou não. Enfim, vamos esperar que as coisas se resolvam. Eu, como tenho vários amigos ali na Colômbia, tive a oportunidade de conversar com pessoas que participaram de alguns protestos, todas me confirmaram que o clima é muito pesado, a situação é muito complicada, enfim, os enfrentamentos com a polícia acontecem diariamente. Essa situação dos alimentos que o Léo trouxe para a gente é uma realidade. Infelizmente, para mim, eu fico muito chateado. É um país que eu tive a felicidade de viver lá por um ano e eu pude viver o melhor que a Colômbia pode oferecer. E eu posso falar com toda a propriedade do mundo
que é muito triste ver a Colômbia como um país que tem tanto a oferecer ser lembrado mais uma vez por essa parte triste de violência, né? Essa não é a Colômbia que eu conheci, essa não é a Colômbia que, né, essa não é o principal motivo que a Colômbia deve ser lembrada. É um país maravilhoso. Enfim, eu não vou ficar me alongando muito mais nisso. Acho que já está se tornando redundante. Mas fica aqui meus votos de que o país possa passar por isso, que as pessoas, a sua população consiga passar por essa situação complicada e que o país se reencontre com a sua essência, um país festeiro, um país extremamente hospitaleiro e uma gente muito alegre que te recebe muito bem. Espero que essa seja a Colômbia que a gente veja daqui para frente e fica aqui o alerta, né? A, para as atrocidades que está acontecendo lá também, né? A gente às vezes olha de longe e fala, mas isso não tem nada a ver, a gente não pode tirar as nossas conclusões, mas a partir do momento que o governo começa a atirar contra a sua própria população, cara, não tem como você se manter quieto em relação a isso. Não tem como você passar pano, porque a gente já viveu isso aí também há pouco tempo atrás e sabe o quão duro é esse tipo de situação de autoritarismo, de você ter uma polícia extremamente despreparada, que responde com força desmedida aos anseios da população. Enfim, acho que é isso. Léo, se tiver alguma coisa para complementar, essa é a Eu, hora, meu querido. eu quero falar também sobre a gente leu muita coisa, né, para se preparar para fazer esse episódio. E a situação na Colômbia ela tem as suas peculiaridades, mas é muito parecida com a do Brasil em questão de ter uma classe social, vamos dizer, uma elite dominante, né, uma classe social mais alta que mora nos grandes centros urbanos e que, de certa forma, dá cacife para esse tipo de postura do governo, né? Tanto que diversas manifestações, pelo que eu estava lendo, ocorreram em bairros de classe alta, em bairros ricos, e nesses bairros a violência foi ainda mais forte. A polícia reprimiu de uma forma ainda pior do que em outras áreas. E é interessante notar que, assim, a própria Conmebol, que teve situações parecidas com essas de violência, não só na Colômbia, mas em outros países, por exemplo, a final de 2018, né, que teve que ser jogado em Madrid, que foi entre River e Boca, a gente teve aquelas cenas absurdas, né, dos ônibus sendo apedrejados pelas torcidas, jogadores quase, podia acontecer uma tragédia ali de matar alguém, né, Uhum. e também queria lembrar de alguns episódios que foi lembrado também ontem e hoje, né, nos jornais esportivos, de algumas manifestações que estavam acontecendo na Colômbia, acho que não sei se ela é 2015 ou 2016, mais ou menos nessa época, e, né, naquela época a gente podia ir em estádio, né, e dentro dos estádios, acho que era um jogo do Internacional, tava rolando uma manifestação em parte ali da torcida, tipo, eles estavam tacando fogo ali, tentando entrar em confronto com as forças ali de segurança também da polícia. Então, realmente, não é a primeira vez que isso acontece, e provavelmente não vai ser a última. E, assim, a Conmebol, assim, tinha que ter no mínimo, um mínimo de decência e o mínimo de, sabe, de Empatia, né, cara? Acho que essa é a noção, palavra, empatia, nem empatia. sei que tipo de adjetivo usar aqui, mas qualquer coisa, só ter dois neurônios para ver que ter uma partida daquela ia dar aquela merda, né? Enfim. Então, acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante também, não vou ficar me alongando aqui. É, e acho que é interessante para quem tem interesse, né? Para quem quer conhecer um pouco mais de história da Colômbia. A gente não é nós dois não somos nenhum especialista, que não tem nenhum especialista. Mas se vocês quiserem ver mais e ouvir mais sobre isso, tem um podcast que a gente ama, né? Que é o Xadrez Verbal. Eu e o Coates a gente ouve bastante, que teve um episódio agora nesse sábado que saiu falando sobre os protestos. Tem muita mais informação lá e eles têm muito mais conhecimento do que a gente para falar. Também acho que deve ter o podcast aí do futebol, de futebol deles, que também fala sobre a Colômbia. Acho que não,
deve ser um daqueles do Fronteiras Invisíveis, né, do futebol. Enfim, fica a dica aí para quem quiser saber mais e para quem gosta, né, do formato de podcast, eu sou um fã, adoro, então sempre ouço. É isso, Coates, terminei aqui. Bem, pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui, já conseguimos conversar bastante sobre o tema. Faço o convite agora, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, curte a gente nas redes sociais, tudo. Curte aqui. E é isso, compartilha com todo mundo, deixa os comentários aqui, fala o que você acha, o que você deixou de achar, o que você não acha, enfim, o que você quiser. Aqui é um campo democrático, às vezes, e a gente está muito contente em esperar os seus comentários. No mais, uma ótima noite a todos, grande abraço, até mais.